Olá, meu nome é Leonardo, estou publicando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje tem por objetivo apresentar um pouco a PEC 10 de 2020, chamada de PEC do Orçamento de Guerra, porque ela está sendo noticiada, ela está sendo apresentada como uma PEC muito importante para o combate à pandemia. E é preciso, muitas vezes nós precisamos ter um pouco de cuidado e ter um determinado afastamento para poder entender um pouquinho o que está acontecendo nessa conjuntura tão complexa, tão rápida, né, que é provável que muitas pessoas não tenham percebido algumas armadilhas dessa PEC. Eu apresentei nos vídeos anteriores duas PECs, né, duas propostas de emendas à Constituição, a 927 e a 936, que basicamente se propõem a estabelecer uma reforma trabalhista em meio à pandemia. Então, a pandemia, né, o Covid-19, está sendo muito mais usado como um instrumento de efetivação da reforma trabalhista de 2017, da MP da Liberdade Econômica, da Carteira Verde e Amarelo, do que propriamente uma medida que tem por objetivo garantir a existência das pequenas e médias empresas e transferir renda para os trabalhadores formais, no caso, e até mesmo informais, já que as medidas de transferência de renda para os trabalhadores autônomos desempregados até agora não foram devidamente implementadas, né? Ao contrário do socorro aos bancos. Mas vamos entender aqui a PEC, chamada de Orçamento de Guerra, porque a PEC ela foi feita com um objetivo muito simples, supostamente, né? Tem um objetivo público e um objetivo oculto. O objetivo público ele é estabelecido logo no artigo 1º da PEC, quando diz o seguinte, né? Ele é uma PEC, ele está no ato de disposições transitórias, né, da Constituição Federal, e aí ele passa a instituir, né, algumas medidas que ele considera importantes para o combate à pandemia. Então diz lá a proposta do artigo 115 das disposições transitórias. Durante a vigência de calamidade pública nacional reconhecida pelo Congresso e decorrente da pandemia de saúde pública de importância internacional, a União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dela decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nesse artigo e em nesse artigo e em decreto legislativo. Ou seja, ele cria um regime fiscal específico, né? Qual que é o regime fiscal específico? Aquele regime que não está submetido às regras ordinárias do orçamento público. São basicamente duas grandes regras que foram estabelecidas pelas políticas neoliberais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede a contratação de pessoal, tendo o limite de 54% de comprometimento em folha de pagamento, e recentemente a PEC do teto dos gastos, que impõe um limite absurdo, talvez uns limites mais agressivos que se tem notícia hoje do planeta, aos investimentos públicos. Essas duas leis, né, essas duas diretivas, têm por objetivo garantir que sobre orçamento suficiente para que se estabeleça o tal do superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para o pagamento de juros de amortização da dívida pública. Como eu já disse outras vezes, o problema do Brasil não é ter uma dívida pública, mas é a forma como foi estabelecida a dívida pública, né? Que é basicamente capturada pelo rentismo, pelas políticas financeiras, né? Pela lógica financeira de se produzir valor sobre valor, né? Não se produzir valor sobre trabalho. Então, nós passamos por um processo de desnacionalização e desindustrialização gigantesco desde a década de 90, de modo que hoje o país basicamente é um grande paraíso fiscal para os grandes milionários e bilionários, e um país em que
você tem um investimento muito rápido de alguns fundos de investimento, especialmente em dívidas compromissadas da dívida federal, que faz com que nós não tenhamos um projeto minimamente de produção industrial, e isso está mais ou menos provado e atestado com o que aconteceu com as máscaras e os equipamentos de proteção individual, os equipamentos hospitalares, respiradores, que o Brasil não consegue mais ter acesso porque ele tem que comprar, ele não tem mais indústria nacional, ele não consegue também reorganizar a sua indústria nacional para a produção desses produtos, né? A descentralização também passa por uma desorganização produtiva, e, a bem da verdade, está tomando passa-moleque principalmente dos Estados Unidos, que estão confiscando todos os equipamentos que passam pelos Estados Unidos. Quando não confiscando, fazendo propostas muito acima do valor de mercado para as empresas chinesas. Mas foi uma decisão política da burguesia brasileira, né? Então essa PEC tem por objetivo estabelecer por um tempo determinado uma política, um regime fiscal específico que permite que o Brasil trabalhe de uma maneira mais razoável a sua dívida pública, né? A forma como o orçamento se relaciona com a dívida pública, né? A PEC, ela cria um comitê de crise presidido pelo presidente da República, passa também tem também a participação de alguns ministros, alguns secretários estaduais de saúde, se não me engano são 2, etc., mas é um comitê de crise, né? O que me chamou a atenção nessa PEC, na leitura? É uma PEC muito pequena, né? Tem só 2 páginas, 3 páginas, né? Primeiro, o inciso 6º do artigo 2º do artigo 115 da PEC, né? O que diz lá o parágrafo 6º? Os créditos extraordinários destinados à finalidade referida no parágrafo 5º poderão ser abertos mediante a utilização de recursos vinculados legalmente a outras finalidades, inclusive do respectivo superávit financeiro e os decorrentes da realização de operações de crédito, e os da desvinculação que trata o artigo 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que trata o artigo 76? É a DRU, né, a desvinculação das receitas da União. Então, olha só, em um determinado momento, aquelas regras, né, que foram estabelecidas ao longo da década de 90, no começo desse século, né, na primeira década desse século, e principalmente a partir de 2016 e 2017, elas estão razoavelmente suspensas. Então, a lei de responsabilidade fiscal, a lógica do superávit primário, o teto dos gastos, e aqui no caso específico a DRU, que é um dispositivo que desvinculava do orçamento 30%, né, para fazer o superávit primário. Então, em tese, o governo federal agora poderá, ouvido o Congresso Nacional, utilizar esses recursos para o combate à calamidade, né? Bom, isso é uma coisa positiva. O que há de negativo nisso? O que há de negativo é que ele está estabelecendo um regime fiscal durante a pandemia. Porque o objetivo aqui, que é propalado na PEC, é estabelecer um regime fiscal que não ataque ou subverta a PEC do teto dos gastos. Então, olha só o que diz o parágrafo 4º. Ato do Conselho de Gestão da Crise disporá sobre a contratação de pessoal, obras, serviços e compras com um propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade e vigência restrita ao período de duração desta, que observará processo simplificado que assegure sempre que possível competição e igualdade das condições entre os concorrentes. Então, veja, contratação de pessoal, obras, serviços e compras com um propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade. Bom, isso é uma limitação sobre
os efeitos da pandemia. Então, quando nós analisamos o efeito da PEC do teto dos gastos nos últimos 2 anos, nós percebemos que parte da desestruturação do Sistema Único de Saúde se deve justamente à aplicação do teto dos gastos, ou seja, à aplicação permanente de orçamento e de investimentos na saúde. Eu vou aqui dar 2 exemplos aqui que eu peguei de notícias recentes. A primeira é uma notícia publicada em 31 de março desse ano, no UOL, que tem o título Desmonte das clínicas da família deixa famílias vulneráveis à Covid-19 no Rio de Janeiro. Então, o que eles estão falando? Que em função da aplicação no ano de 2019 da PEC do teto dos gastos, a rede de saúde da família no Rio de Janeiro foi desestruturada e grande parte das equipes que existiam foi simplesmente, elas foram desmontadas, até porque no Rio de Janeiro parte desse programa é terceirizado, tem isso também. Então, como houve uma diminuição significativa dos profissionais de saúde ao longo do ano de 2019, no Rio de Janeiro, hoje as comunidades do Rio de Janeiro estão muito mais vulneráveis porque não existiu um investimento permanente e contínuo no programa de saúde da família, na atenção primária do Sistema Único de Saúde. Então, o fato de existir aqui um dispositivo que diz que esse tipo de regime será temporário e exclusivamente para atender os aspectos concernentes à calamidade, faz com que, fundamentalmente, essa PEC tenha por objetivo salvar a PEC do teto dos gastos. Então, hoje no Brasil, ele está com 2 regimes, né? Ele tem um regime que é o regime da calamidade e tem um regime que está submetido à Lei de Responsabilidade Fiscal e à PEC do teto dos gastos. Ora, mas como que é possível você combater a calamidade, por exemplo, se você não tem, se por um outro lado, na outra ponta do orçamento, você tem uma imposição, uma limitação de investimentos. Então, não é possível, né? É óbvio que essa PEC específica, não é que ele tem por objetivo simplesmente permitir que o governo federal faça os melhores investimentos. Não, ele tem por objetivo fazer com que a PEC do teto dos gastos seja preservada, seja politicamente preservada. Porque o correto, o ideal, o óbvio, era simplesmente atropelar, destruir com a PEC do teto dos gastos. A PEC do teto dos gastos não tem mais nenhum sentido não só em função da pandemia, mas também em função do fato e da constatação de que não há como estabelecer políticas minimamente satisfatórias diante de qualquer adversidade. Então nós temos uma adversidade no momento, que é a pandemia, mas em função do desinvestimento e da desorganização do Sistema Único de Saúde provocado pela implementação, pela aplicação do teto dos gastos no ano de 2019, nós temos uma situação muito pior do que poderia estar. No ano 2019, a PEC do teto dos gastos retirou algo em torno de 20 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde, segundo o Conselho Nacional de Saúde. Eu vou repetir, 20 bilhões de reais somente no ano de 2019. Há uma outra pesquisa aqui, que é uma pesquisa internacional sobre o impacto do teto dos gastos, e essa pesquisa foi publicada na BBC. Esse estudo estima que o impacto do teto dos gastos na saúde será responsável até o ano de 2030 por 27 mortes. 27 mortes, muito em função da desorganização e da desestruturação da atenção primária. Além, obviamente, da diminuição da quantidade de leitos e de equipamentos necessários a um leito hospitalar de atividade terciária, de atividade complexa, né? Assim como postos de saúde,
de emergência, de atenção secundária, enfim, né? Você tem uma desestruturação, uma desorganização que leva para todas as pontas, para todas as partes do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, essa PEC específica, ela tem por objetivo é um objetivo muito simples, né? Criar dois orçamentos. Esses dois orçamentos, eles se colidem, não se conversam, não faz o menor sentido. Então, por um lado, você tem a proibição de investimentos permanentes, e por outro, você estabelece investimentos temporários com o objetivo de salvar a ideia, a matriz, a lógica neoliberal de mercado imposta sobre o orçamento público. E aí tem uma falha nesse raciocínio, é uma falha muito grave. Não há qualquer possibilidade desse orçamento, dessa pandemia, ser superada num espaço de 2, 3 meses, né? Nós podemos até olhar o caso da China. A pandemia começou em janeiro e nós estamos em abril e eles ainda não conseguiram voltar plenamente à normalidade. E estamos falando do país que tem a melhor tecnologia, a melhor estrutura social para conseguir combater uma gripe transmitida de maneira tão fácil e tão simples quanto né? Então, os países ocidentais, principalmente, que têm uma centralização econômica menor, que tem uma capacidade menor de gerir todos esses atores econômicos, né, de reorientar a produção, que não tem, inclusive, indústria de produção de máscaras, de respiradores, né, a China tem, né, o resto do mundo não tem. Então é muito pouco provável que o Brasil supere essa crise em 2, 3, 4 meses. Muitos cientistas, virologistas, epidemiologistas, consideram muito razoável que nós, até uma vacina plenamente eficaz, porque a primeira vacina não significa que ela será plenamente eficaz, né, mas até uma vacina plenamente eficaz, é provável que nós passemos por um longo período, até mesmo de ano ou anos, sendo obrigados a estabelecer isolamentos sociais, não só uma mudança de comportamento, mas até mesmo isolamentos sociais em alguns períodos específicos. Então é muito provável que essa legislação, até mesmo as MPs, a MP 927 e a MP 936 sobre as alternativas trabalhistas para conter a pandemia, nada mais são do que reformas trabalhistas, é muito provável que esses dispositivos fiquem por um bom tempo. E talvez esse seja o grande equívoco da oposição. Acreditar, assim como o governo, que essa pandemia passará em 3, 4 meses. E não passará. E mesmo que passe, a atividade econômica não retornará ao que era antes, porque o mundo passará inexoravelmente por uma recessão. Bom, é isso que eu gostaria de falar hoje. Muito obrigado e ótima semana para todos.